Muito bem, olá pessoal, tudo certinho? Aqui vai uma amostra, certo, do que os senhores podem esperar do nosso curso intensivo para a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul no que diz respeito a direito penal e processo penal. Vocês devem ter visto já o edital no site da Fundatec e perceberam que o conteúdo é extenso para 12 questões. Já adianto, até o dia 25 de fevereiro, não vai ser possível ver com exaustão toda essa matéria, em lugar nenhum. Vocês precisam de um treinamento intensivo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar esse treinamento intensivo. O meu curso EAD vai contemplar todo o ponto do edital, todos aqueles pontos do conteúdo programático, no limite, no nível que vocês precisam saber para a prova. Quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Cote. Quem já foi meu aluno, seja muito bem-vindo novamente. Quem não conheço ainda, muito prazer. E eu coloquei num dos grupos do WhatsApp uma questão. É a questão número 61 das 100 questões comentadas que estarão no curso, à disposição de vocês. E é assim que nós vamos trabalhar. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Vem comigo. A questão diz assim, ó. Ao menos no Brasil, embora existentes outras concepções de imputação objetiva, a generalidade da literatura penal se acostumou em apresentar o modelo funcionalista moderado do penalista Klaus Roxen. Ok, a gente vai para o edital e a gente descobre, meus amigos, que a questão está contemplada no edital. A gente descobre isso. Por quê? Porque a teoria da imputação objetiva, aqui está ela, está realmente estabelecido lá. É um dos tópicos, teoria da imputação objetiva. Só que a teoria da imputação objetiva aqui, e é o que provavelmente vai ser exigido na tua prova, é a teoria funcionalista de Klaus Roxen. Não é, por exemplo, a de Junter Jacobs, o que provavelmente não vai ser exigido, porque aí exige conhecimento de teoria dos sistemas de Luhmann, exige mais o direito penal do inimigo e a banca não entra nesse aspecto. Ela vai se limitar a Klaus Roxen, como está aqui. Klaus Roxen. Bom, o que vocês têm que entender? Já sabemos o que está se tratando, teoria da imputação objetiva. Afinal de contas, o que é a teoria da imputação objetiva? Ela diz respeito a quê? Já adianto a vocês, já adianto aos senhores, toda vez que vocês enxergarem T, I, O, que é a teoria da imputação objetiva, nós vamos estar falando, claro, de nexo causal, relação de causalidade. E nós temos 3 teorias no direito penal mais costumeiras e tradicionais que falam sobre o nexo causal. A teoria da conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes causais, teoria da causalidade adequada, e, finalmente, teoria da imputação objetiva. Já adianto a vocês, já adianto aos senhores, essa terceira teoria que os senhores estão vendo aqui, teoria da imputação objetiva, é uma teoria que tem sido aceita no STF, em algumas vezes no STJ. É uma teoria jurisprudencial, certo? Foi aplicada em alguns casos do Mensalão e em alguns casos da Lava Jato. Teoria da imputação objetiva. O que é a teoria da conditio sine qua non? É a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Lá no artigo 13. Se tu pegar o teu artigo 13 do Código Penal, vai estar escrito lá:
o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vejam vocês, se eu pego uma arma e disparo e mato uma pessoa, esse meu disparo é causa do resultado, porque é condição que, se não existisse, o crime não teria ocorrido. Se eu tiro o disparo, a morte ocorreria? Não. Tem críticas a essa teoria? Tem, porque nos leva a uma cadeia infinita, né? Peguei a arma emprestada com meu pai. Se o meu pai não tivesse emprestado a arma para mim, eu não teria arma para matar a pessoa. Logo, meu pai é causa do resultado. Meu pai comprou a arma, estava registrada e comprou na Taurus. Se a Taurus não tivesse vendido a arma para o pai, ele teria a arma para emprestar para mim, para eu disparar e matar uma pessoa? Não. Então, a Taurus também é causa do resultado. Certo? Se não se extraísse minério de ferro da Amazônia, teria matéria-prima para a Taurus fabricar a arma, vender para o meu pai, para o pai emprestar para mim, para eu disparar e matar uma pessoa? Não. Então, a floresta amazônica é causa do resultado. Certo? Nós vamos chegar a uma cadeia infinita. Isso é criticável. Porém, é a teoria adotada. A teoria da causalidade adequada, ela não está expressamente no Código Penal. Não está. Mas ela também tem resquícios no Código Penal. Então eu boto aqui, Código Penal, mas de forma implícita. De forma implícita, pessoal. Por quê? Porque vão ter comportamentos que não há dolo e culpa e assim cortam o nexo causal. Ora, se uma empresa fornece, por exemplo, se uma empresa vende legalmente uma arma de fogo e uma pessoa usa essa arma para matar alguém, para a teoria da conditio sine qua non, essa empresa é causa do resultado. Mas para a teoria da causalidade adequada, não, porque não é adequado dizer que a finalidade dessa empresa era a ilicitude. Então, nesse caso, sai o nexo causal. Mas isso é apenas uma introdução dessas teorias. O que nos importa para a questão é essa aqui. Teoria da imputação objetiva. Tá? Seu idealizador realmente é Klaus Hoxie, mas também tem Giunter Jacobs e outros que moldam um pouco essa teoria. E a gente sempre fala de teoria da imputação objetiva com a chamada incrementação do risco não tolerado. Incrementação do risco não tolerado ou não permitido. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que para se imputar, para que se possa imputar um evento a alguém, a título de nexo causal, é preciso que essa pessoa tenha incrementado o risco ou fazer surgir o risco que nunca existiu, ou a própria vítima dar causa àquilo que realmente ocorreu. E aí, lá no conteúdo programático de vocês, tem um autor chamado Vitor Eduardo Rios Gonçalves. E ele fala sobre a teoria da imputação objetiva. Só que ele usa um exemplo interessante. Ele usa o exemplo do sujeito que resolve pegar carona com o motorista embriagado. O motorista embriagado está fazendo o mal para ele. Mas no momento que o caroneiro resolve entrar no carro e pegar carona com esse motorista, certo? Ele, caroneiro, não criou o risco. O risco já existia. Não foi criado, não foi incrementado. Então, se ocorrer um acidente, morrendo, por exemplo, o motorista, não se pode imputar nada ao caroneiro, certo? Porque não foi criado o risco. Não houve um incremento de um risco não tolerado. No momento que eu empurro uma pessoa, eu crio um risco. Mas se eu empurrar essa pessoa para ela não ser atropelada, eu já não vou responder por infração penal. Por quê? Porque esse risco que eu criei é permitido. Estão vendo? Sabendo isso,
a incrementação do risco tem que ser não tolerado, permitido, ou fazer surgir, por exemplo, a gente vem para a questão. Vem para a questão para tentar entendê-la melhor agora. Vamos lá. A questão está aqui. Ela diz: um delegado de polícia, sem embargo, alertado pelo escrivão e pelo investigador sobre a precariedade dos freios da viatura, exigiu ser transportado até a circunscrição vizinha. Ou seja, escrivão e investigador disseram: ó, chefe, estamos mal de freio. O que o chefe disse? Tô nem aí, eu quero ir igual. Ok? Antes de chegar à rodovia, o escrivão diz: chefe, não custa lembrar, né? Alerta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Nós estamos sem freios. Advertiu sobre os problemas de freio do veículo oficial, mas a autoridade diz: quem é que manda nessa jossa? Quem é que manda aqui? Sou eu ou não sou eu? Sou eu. Então, impôs que a sua vontade fosse devidamente cumprida. Durante o trajeto viário, o escrivão perdeu o controle do veículo em curva acentuada, por falta, adivinha do quê? Para a questão ter graça, claro, sistema dos freios. E desgovernado, atravessou a pista contrária, caiu em barranco de 15 metros. O delegado, né, o cara que sabia tudo, morreu no acidente. E a perícia técnica comprovou que nenhum fator adicional corroborou para o sinistro. O que a gente vai querer saber não é a responsabilidade do delegado, porque esse partiu dessa para uma melhor. Mas a gente tem que saber a do escrivão. É isso que a questão quer saber. Então vamos lá. A letra A diz: a imputação do crime de trânsito, que seria um homicídio culposo na direção de veículo automotor por uma suposta negligência ao dirigir sem freios, a imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser afastada, pois se trata de caso de heterocolocação em perigo consentido. O que é essa famosa expressão aqui? Heterocolocação em perigo consentido. Pessoal, se aparecer essa expressão na prova de vocês, vocês podem ter absoluta certeza que nós estamos falando de teoria da imputação objetiva. Por quê? Heterocolocação, ou seja, a pessoa se coloca em uma ação de perigo com o seu consentimento. Ela diz: eu quero ir. O escrivão não incrementou o risco, ele não criou o risco, a pessoa se colocou nesse risco. A gente costuma chamar, na técnica penal, culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Então, se nós temos culpa exclusiva da vítima, mesmo que ultrapasse a teoria da conditio sine qua non, olha só, se não fosse o carro, se não fosse a falta de freios, o delegado não teria morrido. Pela teoria da conditio sine qua non, o escrivão deveria responder. Pela teoria da causalidade adequada, deveria responder. Por quê? Porque não é lícito, principalmente administrativamente, dirigir sem freios. Mas para a teoria da imputação objetiva, não houve incrementação do risco. Houve o que vocês estão vendo aqui, a heterocolocação em perigo consentido. É aquilo que eu falei para vocês. É o caroneiro que decide pegar carona com um motorista embriagado. O caroneiro se autocoloca num risco consentido por ele. Então, pessoal, está correta a letra A? Está perfeita. Está perfeita. Até vou marcar aqui com uma cor diferente. Vamos botar um verdezinho para ficar bonito aí, ó. Brilhou? Brilhou. Vamos ver onde é que está errada as outras? Letra B. A imputação do crime de trânsito deverá ser afastada. Até aqui, perfeito. Se nós estamos falando como o enunciado está dizendo,
teoria da imputação objetiva, a imputação do crime de trânsito deverá ser afastada pela ausência de dolo por parte do escrivão. Não. Não por quê? Porque a gente não fala aqui de dolo. A gente não fala aqui de dolo e culpa. A gente não está falando de teoria da conditio sine qua non ou teoria da causalidade adequada. Por exemplo, os pais do indivíduo não geram ele com a intenção de que ele cometa crimes. Então nós não estamos falando nesse contexto, por isso eu elimino a letra B. A letra B não pode ser a minha resposta. Está fora. Letra C. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois se trata de caso de contribuição em uma autocolocação em perigo doloso. Autocolocação em perigo doloso, pelo contrário, o escrivão rechaçou a ideia, certo? Então eu não posso falar aqui em causalidade adequada, onde se fala em dolo. Eu elimino. Letra D. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida. Só que já está errado, pois o resultado ocorrido no caso proposto está abrangido pelo respectivo tipo penal. Ora, meus amigos, basta tipificação? Não basta tipificação. É preciso também conduta, resultado e nexo causal. Então, está fora a letra D. E letra E. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida. Já está errado, pois é suficiente comprovação da relação de causalidade entre a conduta praticada e o evento ocorrido. Errado, pessoal, porque embora o nosso Código Penal realmente adote a teoria da conditio sine qua non, a questão está trabalhando teoria do quê? Da imputação objetiva. Então, olho vivo na tua prova. Se a tua prova não falar a teoria da imputação objetiva, tu poderia até responder letra E. Mas como ela está tratando da teoria da imputação objetiva, a tua resposta na questão vai ser, claro, letra A. Certinho? Meus amigos, espero vocês no nosso curso. É para arrebentar. Quem quiser gabaritar, vem comigo. www.professoradrianocote.com.br. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.